Jesus de Nazaré. Do batismo no Jordão à transfiguração. Sétima parte. Joseph Ratzinger, Bento XVI. Tradução: José Jacinto Ferreira de Farias, SCJ. O conflito sobre o sábado. Vamos seguir o diálogo de Neusner, o crente judeu, com Jesus e começamos com o sábado. Observá-lo cuidadosamente é para Israel expressão central da sua existência como vida em aliança com Deus. Mesmo ao leitor superficial dos evangelhos, é conhecido que o conflito acerca do que pertence ou não ao sábado está no centro das discussões de Jesus com o povo de Israel do seu tempo. A explicação habitual diz que Jesus rompeu com uma mesquinha prática legalista e em vez dela teria oferecido uma visão mais generosa e mais livre, que abriria as portas para uma ação racional e de acordo com a situação. Como prova disso, serve a frase: o sábado é para o homem e não o homem para o sábado, Marcos 2, 27, na qual se encontra uma visão antropocêntrica de toda a realidade, de que resulta por si mesmo uma explicação liberal dos mandamentos. Assim, por conta dos conflitos em torno do sábado foi deduzida a imagem do Jesus liberal. A sua crítica ao judaísmo do seu tempo seria a crítica do homem refletido, livre e racional a um legalismo ossificado, que no fundo significa hipocrisia e rebaixa a religião a um sistema servil, que inibe o homem no desenvolvimento da sua obra e da sua liberdade. Compreende-se então que daqui não pode surgir nenhuma imagem favorável do judaísmo. A crítica moderna, a começar com a Reforma, enxergou assim este judaísmo regressado no catolicismo. Em todo caso, está aqui em debate a questão acerca de Jesus, quem ele realmente era e o que realmente queria, e também a pergunta acerca da realidade do judaísmo e do cristianismo. Era Jesus na realidade um rabino liberal, um precursor do liberalismo cristão? Então, o Cristo da fé, e portanto, toda a fé da igreja não passam de um enorme erro. Neusner rápido e surpreendentemente põe de lado este tipo de explicação. Ele pode fazer isso, porque de um modo convincente descobre o ponto real do conflito. A respeito do conflito sobre o ato de os discípulos arrancarem espigas, ele diz apenas: o que me inquieta não é a infração dos discípulos do mandamento acerca do respeito do sábado. Isso seria insensato e passaria ao lado da questão. Página 87. Certamente, quando lemos o conflito sobre as curas ao sábado e os relatos sobre a irada tristeza do Senhor por causa da dureza dos corações dos defensores da explicação dominante acerca do sábado, vemos que nestas discussões estão em causa as questões mais profundas a respeito do homem e do modo correto de louvar a Deus. Neste sentido, também não é certamente de todo trivial este lado do conflito. Mas Neusner tem ainda razão quando, na resposta de Jesus a propósito de os discípulos colherem espigas no sábado, encontra claramente exposto o núcleo mais profundo do conflito. Jesus defende o modo de proceder dos discípulos ao saciaram a sua fome em primeiro lugar com a referência a Davi, que comia o pão sagrado com os companheiros na casa de Deus que nem ele nem os seus companheiros, mas apenas os sacerdotes podiam comer. Depois continua: ou não lestes na lei que aos sábados os sacerdotes no templo não respeitam o sábado, sem que com isso se tornem culpados? Eu digo-vos, aqui está alguém que é maior que o templo. Se tivesses compreendido o que quer dizer quero misericórdia não sacrifício, Oséias 6:6, 1 Samuel 15:22, então não terias condenado inocentes, porque o Filho do Homem é Senhor do sábado, Mateus 12:4-8. E acrescenta Neusner: ele, Jesus, e os seus discípulos podem fazer ao sábado o que quiserem, porque eles tomaram o lugar dos sacerdotes no templo, o lugar sagrado deslocou-se. Ele consiste agora no círculo do Mestre e dos seus discípulos, página 86. Aqui devemos deter-nos um instante para vermos o que é que o sábado representava para Israel, e assim também percebermos o que estava em jogo nesta disputa. Deus repousou no sétimo dia, assim nos diz o relato da criação. Neste dia festejamos a criação, conclui Neusner com razão, página 77. E mais, não trabalhar ao sábado significa mais do que um ritual penoso para cumprir. É uma espécie de imitação de Deus, página 78. Assim, pertence ao sábado não apenas negativamente não fazer nada de atividades exteriores, mas também positivamente o repouso que deve expressar-se espacialmente. Para observar o sábado deve por conseguinte permanecer-se em casa. Renunciar a todo tipo de trabalho não basta, é preciso também descansar,
E isso significa socialmente que num dia da semana é reconstruído o círculo da família e da casa, onde cada um está em casa e tudo está no seu lugar. Página 84. O sábado não é, portanto, uma questão de piedade pessoal, ele é o núcleo de uma ordem social. Este dia faz do eterno Israel o que ele é. O povo repousa tal como Deus depois da criação no sétimo dia da sua criação. Página 77. Poderíamos aqui meditar sobre como seria saudável também para a nossa sociedade atual se num dia as famílias permanecessem juntas, tornassem o lar como casa e como realização da comunhão no repouso de Deus. Mas renunciemos a estas reflexões e permaneçamos no diálogo entre Jesus e Israel, que é inevitavelmente um diálogo entre Jesus e nós como é o nosso diálogo com o povo judaico hoje. A palavra-chave descanso como elemento constitutivo do sábado, segundo Neusner, faz a relação com o convite de Jesus que precede no Evangelho de São Mateus a história dos discípulos que colhem espigas. É a assim dita messiânica exclamação de júbilo que começa deste modo: bendigo-te, ó Pai, Senhor do céu e da terra, porque escondeste estas coisas aos sábios e aos inteligentes, mas as revelastes aos pequeninos. Mateus 11 e 25 a 30. Na nossa explicação habitual, parece tratar-se aqui de dois textos completamente diferentes. Um fala da divindade de Jesus, o outro, da disputa sobre o sábado. Em Neusner torna-se claro que estes dois textos estão intimamente ligados um ao outro, porque nas duas vezes se trata do mistério de Jesus, do Filho do Homem, do Filho em absoluto. As frases que precedem imediatamente a história do sábado dizem assim: vinde a mim, todos os que andais cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim que sou manso e humilde de coração, e achareis alívio para as vossas almas, pois o meu jugo é suave e a minha carga leve. Mateus 11 e 28 a 30. Normalmente, isto é explicado a partir da ideia do Jesus liberal. Portanto, moralmente, a concepção liberal que Jesus tem da lei alivia a vida perante o legalismo judaico. Mas esta teoria não é muito convincente na prática, pois o seguir Jesus não é cômodo. Foi isto justamente que Jesus nunca afirmou. Mas, então, como é? Neusner mostra-nos que não se trata de nenhuma forma de moralismo, mas sim de um texto altamente teológico, ou, mais precisamente, de um texto cristológico. Por meio do tema do repouso e do tema da fadiga e do peso com ele relacionado, o texto está orientado para a questão do sábado. O repouso de que aqui se trata tem agora a ver com Jesus. O ensino de Jesus sobre o sábado aparece agora em consonância com esta chamada e com a palavra sobre o Filho do Homem como Senhor do sábado. Neusner resume assim o conteúdo do conjunto: o meu jugo é suave, eu vos concedo descanso. O Filho do Homem é verdadeiramente Senhor do sábado. Porque o Filho do Homem é agora o sábado de Israel, assim agimos como Deus. Página 90. Agora Neusner, de um modo ainda mais claro do que antes, pode dizer: nenhuma admiração, portanto, que o Filho do Homem seja Senhor do sábado. Não o é porque explica de um modo liberal as limitações do sábado. Jesus não era nenhum reformador rabínico, que pretendesse tornar a vida do homem mais fácil. Não se trata aqui de aliviar um peso. É a autoridade de Jesus que está em jogo. Página 89. Agora Jesus está sobre a montanha e toma o lugar da Torá. Página 91. O diálogo do crente judeu com Jesus alcança aqui o seu ponto decisivo. Agora o judeu, na sua nobre timidez, não pergunta a Jesus, mas aos discípulos de Jesus: o teu mestre, o Filho do Homem, é realmente Senhor do sábado? E de novo pergunto: o teu mestre é Deus? Página 92. Assim o núcleo autêntico do debate torna-se manifesto. Jesus compreende-se a si mesmo como a Torá, como a palavra de Deus em pessoa. O prólogo imponente do Evangelho de São João: no princípio era a palavra e a palavra estava junto de Deus e a palavra era Deus, não diz outra coisa senão o que o Jesus do Sermão da Montanha e o Jesus dos Evangelhos sinópticos diz. O Jesus dos 4 Evangelhos e o Jesus dos sinópticos é um e o mesmo, o verdadeiro Jesus histórico. O núcleo dos conflitos sobre o sábado é a questão sobre o Filho do Homem, a questão a respeito de Jesus Cristo mesmo. Vemos assim de novo como Arnaque e a exegese liberal que o seguiu se enganaram com a opinião de que ao Evangelho de Jesus pertence o Filho, mas não Cristo. Ele está permanentemente no seu centro.
Mas agora devemos prestar atenção a um outro aspecto da questão que claramente havemos de encontrar no quarto mandamento. O que na mensagem de Jesus incomoda o Rabino Neusner não é só a centralidade de Jesus, ele releva precisamente isso e em última instância não discute sobre este assunto, mas sim sobre o que resulta daí para a vida concreta de Israel. O sábado perde a sua grande função social. Ele pertence aos elementos essenciais que sustentam Israel. A centralização em Jesus rompe com esta estrutura sagrada e põe em perigo um elemento essencial na sustentação do povo. A pretensão de Jesus está ligada ao fato de que a comunidade dos seus discípulos toma o lugar de Israel. Não deve então isto inquietar quem mantém o seu coração no eterno Israel. A questão sobre a pretensão de Jesus de ser ele mesmo em pessoa a Torá e o templo está também ligado ao tema de Israel, a questão da comunidade viva do povo, no qual se realiza a palavra de Deus. Neusner sublinhou precisamente este segundo aspecto numa grande parte do seu livro, como vamos ver em seguida, e agora se levanta aqui para os cristãos a questão: era bom pôr em perigo a grande função social do sábado, romper com a ordem sagrada de Israel em favor de uma comunidade dos discípulos, a qual, por assim dizer, se define a partir da figura de Jesus? Esta pergunta podia e pode esclarecer-se somente na comunidade dos discípulos que estava para se desenvolver, a igreja. Este desenvolvimento não pode ser seguido aqui. A ressurreição de Jesus no primeiro dia da semana trouxe consigo que, a partir de então, para os cristãos, este primeiro dia, o início da criação, se tornou o dia do Senhor, para o qual por si mesmo se transpuseram os elementos essenciais do sábado do Antigo Testamento. Que a igreja assim tenha assumido de novo a função social do sábado sempre endereçado para o Filho do Homem, mostrou-se claramente quando Constantino, na sua reforma do direito inspirada no cristianismo, ligou a este dia também liberdade para os escravos, além de introduzir no seu sistema jurídico reformado com base no cristianismo o dia do Senhor como um dia de liberdade e de descanso. Parece-me portanto altamente questionável que modernos liturgistas pretendam marginalizar esta função social do domingo, que está em continuidade com a Torá de Israel, como desvio constantiniano. Mas aqui está naturalmente o grande problema da relação entre fé e ordem social, entre fé e política. Sobre isso devemos debruçar a nossa atenção no próximo item. O quarto mandamento: a família, o povo e a comunidade dos discípulos de Jesus. Honra o teu pai e a tua mãe, para que assim tenhas longa vida sobre a terra que o Senhor teu Deus te há de dar. Assim diz o quarto mandamento na versão do livro do Êxodo, 20:12. O mandamento dirige-se aos filhos e fala dos pais, instituindo, portanto, a relação das gerações e a comunidade da família como uma ordem desejada e protegida por Deus. Fala da terra e da permanência da vida na terra, liga portanto a terra como espaço vital do povo à ordem fundamental da família, liga a permanência do povo e da terra à estrutura da família, que liga entre essas gerações. Então o Rabino Neusner vê, com razão, radicado neste mandamento, o núcleo da ordem social, a conservação do eterno Israel. Esta família real, vive presente de Abraão e de Sara, de Isaac e de Rebeca, de Jacó, de Lia e de Raquel, página 59, página 73. É precisamente esta família de Israel que Neusner vê ameaçada pela mensagem de Jesus, empurrados para o lado os fundamentos da sua ordem social por meio do primado da sua pessoa. Nós rezamos ao Deus que, no princípio, conhecemos através do testemunho da nossa família, o Deus de Abraão, de Sara, de Isaac, de Jacó, de Lia, de Raquel. Para explicar o que nós, o eterno Israel, somos, os mestres chamam atenção para nossa descendência, para vínculos carnais, para a conservação da família como fundamento da existência de Israel, página 59. É precisamente esta relação que Jesus põe em causa. Foi-lhe dito que a sua mãe e os seus irmãos estavam fora e que lhe queriam falar. A sua resposta foi: quem é a minha mãe, e quem são os meus irmãos? E ele estendeu a mão sobre os seus discípulos e disse: aqui estão a minha mãe e os meus irmãos. Porque quem faz a vontade do meu Pai Celeste, esse é meu irmão e minha irmã e minha mãe. Mateus 12, 46-50. Ante este texto pergunta Neusner: não me ensina Jesus a rejeitar um dos dois mandamentos da ordem social? Página 60. E a objeção contém dois aspectos. Em primeiro lugar, trata-se do aparente individualismo da mensagem de Jesus.
Enquanto a Torá propõe uma especial ordem social que dá ao povo a sua forma jurídica e social, nada disto se encontra em Jesus. O seguimento de Jesus não oferece nenhuma estrutura social que seja política e concretamente realizável. A sua mensagem parece fixar-se no outro plano. Os ordenamentos de Israel que garantiram a sua permanência ao longo dos séculos e através de todas as desordens da história são abandonados. Desta nova interpretação do quarto mandamento não é apenas a relação entre pais e filhos que é atingida, mas também todo o campo da estrutura social do povo de Israel. Esta alteração da estrutura social encontra a sua razão e a sua justificação na pretensão de Jesus de ser, com a comunidade dos seus discípulos, a origem e o meio de um novo Israel. Encontramo-nos de novo perante o eu de Jesus, o qual fala à mesma altura que a Torá, a altura de Deus. Ambas as esferas, alteração da estrutura social, rebentar com o eterno Israel para uma nova comunidade, e a pretensão divina de Jesus, estão intimamente ligadas uma à outra. Mas Neusner não se sente bem à vontade com a sua crítica. Ele se recorda de que também os alunos da Torá eram obrigados pelos seus mestres a abandonar as suas casas e as suas famílias e tinham de voltar as costas à mulher e aos filhos durante longo tempo, para se dedicarem totalmente ao estudo da Torá. Página 62. Assim, a Torá toma o lugar da descendência e o mestre da Torá obtém um novo estatuto familiar. Página 65. Assim, a exigência de Jesus, de inaugurar uma nova família, parece que se move inteiramente no quadro daquilo que, no eterno Israel, é possível na escola da Torá. E no entanto dá-se aqui uma diferença fundamental. No caso de Jesus, não é a relação obrigatória do discípulo a respeito da Torá que forma uma nova família, mas sim a relação do discípulo a respeito do próprio Jesus, a respeito da sua Torá. Segundo os rabinos, todos permanecem ligados pelas mesmas relações de uma ordem social permanente. Pela submissão à Torá todos permanecem na igualdade de todo Israel. Assim verifica Neusner no fim. Agora é para mim claro que o que Jesus exige de mim é o que só Deus pode exigir. Página 70. Mostra-se aqui, portanto, o mesmo que anteriormente na análise do mandamento do sábado. O argumento cristológico, teológico, e o argumento social estão ligados indissoluvelmente um ao outro. Se Jesus é Deus, pode e deve relacionar-se assim com a Torá, tal como o faz. Só então é que pode interpretar de um modo radicalmente novo a ordem mosaica dos mandamentos de Deus, como somente o legislador, Deus mesmo, pode fazer. Mas então surge a pergunta, era mesmo bom e correto erguer uma nova comunidade de discípulos, totalmente fundada sobre ele? Era mesmo bom pôr de lado os ordenamentos sociais do eterno Israel, que foi fundado e que consiste no vínculo da carne a partir de Abraão, Isaque e Jacó, declará-lo, como São Paulo dirá, o Israel segundo a carne. Se lermos a Torá em conjunto com todo o cânone do Antigo Testamento, dos profetas e dos salmos e da literatura sapiencial, então ficará muito claro que segundo a natureza das coisas já fora anunciado na Torá, Israel não está aí simplesmente para si mesmo, para viver nas eternas ordenações da lei. Ele está aí para se tornar luz dos povos, quer nos salmos quer nos livros proféticos. Ouvimos com crescente clareza a promessa de que a salvação de Deus virá para todos os povos. Ouvimos sempre mais claramente que o Deus de Israel, que é o único Deus, o verdadeiro Deus, o Criador do céu e da terra, o Deus de todos os povos e de todos os homens, em cujas mãos está o destino dos povos, que este Deus dos povos não quer ficar só. Ouvimos que todos o conhecerão, que o Egito e a Babilônia, as duas potências mundiais opostas a Israel, estenderão as mãos para Israel e com ele adorarão o único Deus. Ouvimos que as fronteiras serão abolidas e que o Deus de Israel será reconhecido e venerado por todos os povos como seu Deus, como o único Deus. Precisamente do lado judaico, com toda razão, se interrogam, o que foi então que o vosso Messias Jesus trouxe? Ele não trouxe a paz ao mundo nem venceu a miséria do mundo. Portanto ele não pode ser o verdadeiro Messias, do qual era isto precisamente que se esperava. Sim, o que é que Jesus trouxe? Ele levou o Deus de Israel aos povos, de tal modo que todos os povos agora lhe rezam e reconhecem nas Escrituras de Israel a sua palavra, a palavra do Deus vivo. Ele ofereceu a universalidade, que representa uma grande e marcante promessa a Israel e ao mundo. O fruto da obra de Jesus é precisamente a universalidade,
A fé no único Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó, na nova família de Jesus para todos os povos e para além do vínculo carnal da descendência. É isto que o identifica como um Messias e que dá um sentido à promessa messiânica, que radica em Moisés e nos profetas e que se abre de um modo totalmente novo. O veículo desta universalização é a nova família, a qual tem como seu pressuposto a comunhão com Jesus e a comunhão com a vontade de Deus. Na verdade, o eu de Jesus está aí agora precisamente não como um voluntarioso eu que tudo centra à sua volta. Quem cumpre a vontade de meu Pai, esse é para mim meu irmão, minha irmã e minha mãe. Marcos 13:34-35. O eu de Jesus corporiza a comunhão de vontade do Filho com o Pai. É um eu que escuta e que obedece. A comunhão com ele é a comunhão do Filho com o Pai, demonstrada num novo e mais elevado plano como o quarto mandamento. É a introdução na família daqueles que dizem a Deus Pai e o podem dizer-nos a nós daqueles que com Jesus e na sua escuta estão unidos à vontade do Pai, e assim mesmo no cerne da obediência que a Torá significa. Esta unidade com a vontade de Deus Pai por meio da comunhão com Jesus, cujo alimento é fazer a vontade do Pai, João 4:34, abre também agora um novo olhar para as determinações particulares da Torá. A Torá tivera, de fato, a tarefa de dar a Israel o concreto ordenamento jurídico e social, a este povo determinado, o qual, por um lado, é um povo bem definido ligado entre si por meio da descendência e da sucessão das gerações, mas, que, por outro lado, desde o princípio e por essência, é portador de uma promessa universal. Na nova família de Jesus, que mais tarde será chamada a Igreja, estes ordenamentos sociais e jurídicos particulares não podem, na sua histórica literalidade, ter uma validade geral. Esta foi, de fato, a questão no princípio da Igreja constituída de todos os povos e o conflito entre São Paulo e os assínditos judaizantes. Transferir literalmente a ordem social de Israel para homens de outros povos teria significado negar a universalidade da crescente comunidade de Deus. Isso viu São Paulo com toda a clareza. Isto não podia ser a Torá do Messias. E não o é, como nos mostra o Sermão da Montanha e todo o diálogo do crente escutar atento do Rabino Neusner. Aqui acontece todavia um processo muito importante, que somente na modernidade foi compreendido em toda a sua extensão e também ao mesmo tempo de novo interpretado de um modo unilateral, e portanto, falsificado. As formas jurídicas e sociais concretas, os ordenamentos políticos, não mais serão fixados literalmente como direito sagrado para todos os tempos, e por isso, para todos os povos. Decisiva é a fundamental comunhão de vontade com Deus que é oferecida por Jesus. A partir dela são os homens e os povos livres para reconhecer o que numa ordem política e social é adequado a esta comunhão de vontade, para assim configurarem eles mesmos os ordenamentos jurídicos. A ausência de toda a dimensão social na pregação de Jesus que Neusner, do ponto de vista judaico, de um modo absolutamente sensato critica, oculta um caso na história do mundo que como tal não se encontra em mais nenhum espaço cultural. Os concretos ordenamentos políticos e sociais são libertados da sua imediata sacralidade, da legislação jurídico-divina, e transferidos para a liberdade do homem, que por Jesus está fundada na vontade de Deus e que a partir daí aprende a ver o direito e o bem. Chegamos de novo à Torá do Messias. A carta aos Gálatas, fostes chamados para a liberdade, Gálatas 5:13, não para uma liberdade cega e arbitrária, para uma liberdade entendida carnalmente, diria São Paulo, mas para uma liberdade que vê, que tem a sua radicação na comunhão de vontade com Jesus e assim com Deus, portanto, para uma liberdade que edifica, a partir de uma nova visão, precisamente isso de que no fundo se trata na Torá, que a partir do interior a universaliza com Jesus e portanto realmente a realiza. Entretanto, esta liberdade foi arrancada do olhar para Deus e da comunidade com Jesus. A liberdade para a universalidade, e portanto, para a correta profanidade do Estado foi transformada numa absoluta profanidade, no laicismo, em que o esquecimento de Deus e a ligação exclusiva ao sucesso parecem ser constitutivos. Para o crente cristão, as instruções da Torá permanecem inteiramente um ponto de referência, para o qual olha sempre. Para ele permanece principalmente a procura da vontade de Deus na comunidade de Jesus uma referência para a razão, sem a qual ela está sempre em perigo de desvario, de cegueira. Ainda uma observação é importante.
Esta universalização da fé e da esperança de Israel, a libertação, com ela ligada, da letra na nova comunhão com Jesus, está ligada à sua autoridade e à sua pretensão como filho. Ela perde o seu peso histórico e a sua razão de ser se Jesus for interpretado como um rabino liberal reformador. Uma explicação liberal da Torá seria uma simples opinião pessoal de um mestre, não poderia ser modeladora da história. De resto, a própria Torá, a sua origem na vontade de Deus, seria relativizada. Para tudo que fora dito permaneceria apenas uma autoridade humana, a autoridade dos doutores. Daqui não surge nenhuma comunidade de fé. O salto para a universalidade, a nova liberdade necessária para o dar, só pode ser possível por meio de uma maior obediência. Ela só pode ser uma força histórica eficaz se a autoridade desta nova explicação não for menor do que a do texto original. Deve ser uma autoridade divina. A nova e universal família é a finalidade da missão de Jesus, mas a sua divina autoridade, a filiação de Jesus na comunhão com Deus Pai, é o pressuposto para que esta irrupção no novo e mais vasto seja possível sem traição e sem arbitrariedade. Ouvimos como Neusner pergunta a Jesus: queres desviar-me para a violação de 2 ou 3 mandamentos de Deus? Se Jesus não fala com a autoridade do Filho, se a sua explicação não é o início de uma nova comunidade, de uma nova e livre obediência, então só resta isto: Jesus desencaminha para a desobediência contra o mandamento de Deus. Para a cristandade de todos os tempos, é fundamental ter bem diante dos olhos a relação entre ultrapassar, que é algo diferente de transgressão, e cumprimento. Neusner critica: vimos isso, mesmo com todo o respeito por Jesus, com grande decisão a dissolução da família, que ele vê no apelo de Jesus a transgredir o 4º mandamento. Do mesmo modo, a ameaça do sábado, que representa o ponto-chave do ordenamento social de Israel. Ora, Jesus não quer abolir nem a família nem a intenção da criação do sábado, porém deve criar um novo, e amplo espaço, para ambos. Com o seu convite, por meio da comum obediência ao Pai, a tornar-se com ele membro de uma nova, de uma família universal, ele faz de fato saltar imediatamente a ordem social de Israel. No entanto, para a igreja que se havia de formar e que se formou, foi desde o princípio fundamental a defesa da família como o núcleo de toda a ordem social. Entrar no 4º mandamento em toda a extensão do seu significado, vemos como hoje é em torno desta questão que se trava o combate da igreja. E do mesmo modo se tornou rapidamente claro como o conteúdo essencial do sábado devia desenvolver-se de um modo novo no dia do Senhor. A luta em torno do domingo pertence também às maiores preocupações da igreja no presente, com todas as suas dissoluções do ritmo do tempo que transporta em si uma comunidade. A correta interligação entre o Antigo e o Novo Testamento é constitutiva da igreja. Já os discursos do ressuscitado dão importância ao fato de que Jesus só se entende no contexto da lei e dos profetas, e que a sua comunidade só pode viver neste contexto corretamente entendido. 2 perigos opostos ameaçaram, neste ponto, a igreja desde o princípio e sempre hão de ameaçá-la. Por um lado, um falso legalismo contra o qual São Paulo luta e que infelizmente foi designado ao longo da história com o nome infeliz de judaísmo. Por outro lado, encontra-se a recusa de Moisés e dos profetas, do Antigo Testamento que em primeiro lugar Marcião formulou no século II, ela pertence às maiores tentações da modernidade. Não é por acaso que Karnak, como representante da introdução da teologia liberal, tem exigido que se executasse finalmente a herança de Marcião e se libertasse o cristianismo do peso do Antigo Testamento. A tentação, hoje muito espalhada, de interpretar o Novo Testamento de um modo puramente espiritual e desligá-lo de todo o relevo social e político vai nesta direção. Inversamente, diversas teologias políticas significam a cobertura teológica de um caminho político que contradiz a novidade e a extensão da mensagem de Jesus. Todavia, seria falso caracterizar tais tendências como judaização do cristianismo, porque Israel refere a sua obediência a respeito de concretas ordenações sociais da Torá como união de descendência do eterno Israel, e não a declara como uma receita política universal. Em geral, será bom para o cristianismo olhar com respeito para esta obediência de Israel e acolher melhor os grandes imperativos do Decálogo, que deve transportar o cristianismo para o espaço da universal família de Deus e que nos ofereceu Jesus como novo Moisés. Nele vemos cumprida a promessa feita a Moisés,
O Senhor teu Deus fará surgir no meio de vós um profeta como eu. Deuteronômio 18:15. Compromisso e radicalidade profética. Ao pensarmos e ao conversarmos sobre o diálogo do rabino judeu com Jesus, já avançamos juntos um bom bocado para além do Sermão da Montanha no caminho de Jesus para Jerusalém. Agora devemos regressar outra vez às antíteses do Sermão da Montanha, nas quais Jesus toma questões do domínio da segunda tábua do Decálogo, e antigas instruções da Torá opõem uma nova radicalidade da justiça perante Deus, não só não matar, mas também ir ao encontro do irmão irreconciliado para a reconciliação. Não mais o divórcio, não apenas igualdade perante a lei, olho por olho, dente por dente, mas também se deixar ferir, sem ripostar, não só amar o próximo, mas também o inimigo. A elevação do ethos, que aqui se expressa, abalará sempre os homens de todas as origens e tocará o cume da elevação moral. Pensemos apenas na tensão de Gandhi para com Jesus, que teve origem precisamente nestes textos. Mas o que foi dito é mesmo realista. O homem pode, deve mesmo realmente agir assim. Não se arruína assim, como Neusner objeta, qualquer ordem social concreta. Pode-se deste modo edificar uma comunidade, um povo? A mais recente pesquisa exegética conseguiu nesta questão importantes conhecimentos, na medida em que investigou com rigor a íntima estrutura da Torá e a sua legislação. Para o nosso tema, é neste caso importante a análise do assim chamado Livro da Aliança do Êxodo, 20:22, 23 a 19. Neste código legal podem distinguir-se duas espécies de direito, o assim chamado direito casuístico e o direito apodíctico. O assim dito direito casuístico oferece regulamentos para questões jurídicas muito concretas, ordenamentos jurídicos a respeito da escravidão e da libertação dos escravos, de ferimentos corporais por homens ou por animais, compensação em caso de roubo etc. Aqui não são dadas motivações teológicas, mas são estabelecidas sanções concretas, proporcionais à injustiça cometida. Estas normas jurídicas surgiram a partir da prática e referidas à prática legal que serve para a construção de uma ordem social realista e que se adaptam às possibilidades concretas de uma sociedade numa determinada situação histórica e cultural. É neste sentido também um direito condicionado historicamente, que está permanentemente sujeito à crítica, muitas vezes mesmo, em todo caso pelo menos a partir da nossa visão ética, necessitando de crítica e que se desenvolve mesmo no interior da legislação veterotestamentária. Mais recentes prescrições contradizem outras mais antigas no mesmo objeto. O assim previsto está em relação fundamental com a fé no Deus que se revela, que falou no Sinai, mas que não é em si mesmo diretamente direito divino, mas sim um direito que é corrigível, que evolui e que é capaz de evolução a partir da referência fundamental ao direito divino. Na realidade, pertence a uma ordem social que também é capaz de desenvolvimento, deve expor-se e orientar-se o melhor possível para diferentes situações históricas, sem com isso perder de vista o critério ético, que confere ao direito o seu caráter de direito. A crítica profética de um Isaías, de um Oséias, de um Amós, de um Miqueias incide num certo sentido, como por exemplo, Olivier Artus mostrou, também no direito casuístico, que está na Torá, mas que praticamente se tornou injusto e que em situações econômicas concretas não serve à defesa dos pobres, das viúvas e dos órfãos, que os profetas consideram como a mais elevada intenção do sistema jurídico procedente de Deus. Desta crítica profética são análogas algumas partes do Livro da Aliança, designado como direito apodíctico, Êxodo 22:20, 23:9-12. Este direito apodíctico é proclamado em nome de Deus, não são anunciadas aqui concretas sanções. Não maltratarás o estrangeiro e não o oprimirás, porque também foste estrangeiro no Egito. Não farás mal algum à viúva e ao órfão, Êxodo 22:20. Nestas grandes normas encontrou fundamento a crítica dos profetas. A partir destas normas ela pôs em questão concretos costumes jurídicos, para fazer valer o núcleo divino essencial do direito como medida e como fio condutor de todo o desenvolvimento do direito e de toda a ordem social. Krugman, ao qual devemos conhecimentos essenciais nesta matéria, caracterizou as instruções do direito apodíctico como metanormas, que constituem uma instância crítica a respeito das regras do direito casuístico. A relação entre direito casuístico e direito apodíctico poderia definir-se com o par de conceitos:
regras e princípios. Assim, há no interior da Torá níveis diferentes de autoridade. Há nela, como Olivier Artus expressa, um permanente diálogo entre normas historicamente determinadas e metanormas. As últimas expressam as exigências constantes da aliança. A opção fundamental das metanormas é a garantia de Deus para com os pobres, que facilmente ficam sem direitos e que não podem fazer justiça a si mesmos. Com isto se prende algo mais. Na Torá aparece como norma fundamental, da qual tudo depende, antes de mais nada a imposição da fé no único Deus, só Ele deve ser adorado. Mas agora, no desenvolvimento profético, a responsabilidade pelos pobres, pelas viúvas e pelos órfãos alcança cada vez mais a mesma dignidade que a unicidade da adoração do único Deus. Ela se funde com a imagem de Deus, define muito concretamente. A orientação social é uma orientação teológica e esta tem caráter social. O amor de Deus e o amor do próximo são inseparáveis, e o amor do próximo recebe aqui uma definição muito prática, isto é, como percepção da presença direta de Deus nos pobres e nos fracos. Tudo isto é essencial para a correta compreensão do Sermão da Montanha. No interior da Torá, e portanto, no diálogo entre a lei e os profetas, já vemos o confronto entre o mutável direito casuístico, que forma as respectivas estruturas sociais, e os princípios essenciais do direito divino, no qual as normas práticas devem ser medidas, desenvolvidas e corrigidas. Jesus não diz nada de inaudito e de totalmente novo quando contrapõe as normas casuísticas desenvolvidas praticamente na Torá pura vontade de Deus, como a maior justiça que devia esperar-se dos filhos de Deus, Mateus 5:20. Ele assume a dinâmica interior da Torá desenvolvida pelos profetas, e como eleito, como profeta que está com Deus mesmo face a face, Deuteronômio 18:15, dá-lhe a sua forma radical. Assim, compreende-se por si mesmo que nestas palavras não seja formulada uma ordem social, mas sim apresentadas às ordens sociais os seus critérios fundamentais, que não podem todavia se concretizar como tais de modo puro em nenhuma ordem social. A dinamização das ordens jurídicas e sociais concretas, que Jesus deste modo realiza, a sua dedução a partir diretamente do domínio divino, e a transmissão da responsabilidade para uma razão que se torna visível correspondem à íntima estrutura da Torá. Nas antíteses do Sermão da Montanha, Jesus não se situa diante de nós nem como rebelde nem como liberal, mas como um intérprete profético da Torá, que nada anula, mas cumpre, e cumpre precisamente na medida em que indica a razão que atua historicamente o seu lugar de responsabilidade. Assim também a cristandade deverá elaborar e formular sempre de novo ordenamentos sociais, uma doutrina social cristã. Ela corrigirá o já dado em desenvolvimentos sempre novos. Ela encontra na estrutura interior da Torá, no seu contínuo desenvolvimento por meio da crítica profética e na mensagem de Jesus que acolhe ambos, quer extensão para necessários desenvolvimentos históricos, quer o seguro fundamento que garante a dignidade humana a partir da dignidade de Deus. Capítulo 5. A oração do Senhor. O Sermão da Montanha esboça, como vimos, um quadro envolvente do modo correto de ser homem. Quer mostrar-nos como é que se faz para ser homem. A sua visão fundamental poderia resumir-se na afirmação: o homem só se entende a partir de Deus e só quando vive na relação com Deus é que a sua vida é correta. Mas Deus não é um distante desconhecido. Em Jesus, Ele nos mostra o seu rosto. No seu agir e na sua vontade, conhecemos os pensamentos e a vontade de Deus. Se ser homem significa essencialmente esta relação com Deus, então se torna claro que isso engloba falar com Deus e escutá-lo. Por isso pertence também ao Sermão da Montanha uma doutrina sobre a oração. O Senhor nos diz como é que devemos rezar. Em São Mateus, uma curta catequese sobre a oração precede a oração do Senhor, a qual quer sobretudo nos precaver contra as formas falsas de oração. A oração não deve ser exposição perante os homens, ela exige discrição, que é essencial para uma relação de amor. Deus dirige-se a cada um individualmente com o seu próprio nome, que aliás ninguém conhece, diz-nos a Escritura, Apocalipse 2:17. O amor de Deus por cada um é totalmente pessoal e traz em si este mistério da unicidade, que não deve ser divulgado aos homens. Esta descrição essencial da oração não exclui a oração em comum. O Pai Nosso é, como o nome indica, uma oração na primeira pessoa do plural,
E somente neste estar com nós dos filhos de Deus é que podemos absolutamente ultrapassar as fronteiras deste mundo e chegar a Deus. Mas este nós desperta então o fundo mais íntimo da minha pessoa. Na oração devem compenetrar-se sempre este elemento totalmente pessoal e o elemento comunitário, como veremos com mais detalhes na explicação do Pai Nosso. Tal como na relação entre homem e mulher há o elemento totalmente pessoal, que precisa do espaço de proteção da discrição, e ao mesmo tempo as relações no matrimônio e na família incluem essencialmente uma responsabilidade pública, assim também o é na relação com Deus. O nós da comunidade orante o elemento mais pessoal que só a Deus é comunicável compenetram-se reciprocamente. A outra falsa forma de oração, contra a qual o Senhor nos adverte, e a tagarelice, o palavreado, que asfixia o espírito. Todos nós conhecemos o perigo de repetir formas habituais e termos ao mesmo tempo o espírito totalmente longe. Estamos mais atentos quando, a partir de uma necessidade mais profunda, pedimos a Deus algo ou lhe agradecemos, de coração feliz, algum benefício experimentado. Mas o mais importante é, para além destas situações pontuais, que a relação com Deus esteja presente no mais íntimo do nosso ser. Para que isso aconteça, é preciso que esta relação seja sempre desperta e que sejam sempre a ela referidas as coisas de cada dia. Havemos de rezar tanto melhor quanto mais a orientação para Deus estiver no mais íntimo da nossa alma. Quanto mais ela for a razão que leva em si toda a nossa existência, tanto mais havemos de ser homens da paz. Tanto mais poderemos suportar a dor, tanto mais poderemos compreender os outros e estar abertos para eles. Esta orientação que impregna toda a nossa consciência, a presença silenciosa de Deus na base do nosso pensamento, da nossa reflexão e do nosso ser, é tudo isso que chamamos de oração permanente. Ela é, em última instância, isso que entendamos por amor de Deus, que é ao mesmo tempo a condição mais íntima e a força motriz do amor para com o próximo. Esta autêntica oração, a presença interior e silenciosa de Deus, precisa de alimento, e é para isso que serve a oração concreta, com palavras ou representações ou pensamentos. Quanto mais Deus estiver em nós, tanto mais poderemos nós estar realmente com Ele nas várias formas de oração. Mas vale igualmente o inverso, que a oração ativa realize e aprofunda o nosso estar com Deus. Esta oração pode, e deve, subir antes de tudo ao que diz o nosso coração, as nossas necessidades, esperanças, alegrias e sofrimentos, a vergonha pelos pecados bem como o agradecimento pelo bem, e assim ser uma oração totalmente pessoal. Mas precisamos também nos apoiar em fórmulas de oração, nas quais tomaram forma o encontro com Deus de toda a Igreja, bem como a dos homens individualmente. De fato, sem estas ajudas para a oração, a nossa oração e a nossa imagem de Deus tornam-se subjetivas e refletem em última instância mais a nós mesmos do que o Deus vivo. Nas fórmulas de oração que em primeiro lugar surgiram da fé de Israel e depois da fé da Igreja orante, aprendemos a conhecer a Deus e a nós mesmos. Elas são escolas de oração e assim transformações e aberturas da nossa vida. São Bento marcou na sua regra a fórmula, mens nostra concordetivo nostrae. O nosso espírito deve estar em harmonia com a nossa voz. Regra de São Bento 19:7. Normalmente, o pensamento precede a palavra, procura e forma a palavra. Mas na oração dos Salmos, sobretudo na oração litúrgica, passa-se o contrário. A palavra, a voz precede-nos, e o nosso espírito deve inserir-se nesta voz. De fato, a partir de nós mesmos não sabemos como devemos rezar de um modo correto. Romanos 8:26. Tão longe estamos de Deus, tão misterioso e grande Ele é para nós. E assim Deus veio em nossa ajuda. Ele mesmo nos dá as palavras da oração e nos ensina a rezar. Oferece-nos, nas palavras da oração que vem dele, a possibilidade de estarmos perto dele, de nos colocarmos em sua direção, e por meio da oração com os irmãos, que ele nos ofereceu, progressivamente o conhecermos. Em São Bento, a citada frase refere-se imediatamente aos Salmos, o grande livro de oração do povo de Deus no Antigo e no Novo Testamento. São palavras que o Espírito Santo ofereceu aos homens, palavras tornadas Espírito de Deus. Assim, nós rezamos no Espírito, com o Espírito Santo. Isso naturalmente vale ainda mais para o Pai Nosso. Nós rezamos a Deus com as palavras dadas por Deus para Deus, quando rezamos o Pai Nosso, diz São Cipriano. E ele acrescenta, quando rezamos o Pai Nosso,
cumpre-se em nós a promessa de Jesus a respeito do verdadeiro adorador, que adora o Pai em espírito e verdade. João 4:23. Cristo, que é a verdade, ofereceu-nos as palavras, e nelas nos oferece o Espírito Santo. Deste modo, também se torna claro aqui algo que é específico da mística cristã. Ela não consiste em primeiro lugar num mergulhar em si mesmo, mas no encontro com o Espírito de Deus da palavra que nos precede, encontro com o Filho e com o Espírito Santo, e assim o orante se torna um só com o Deus vivo, que está sempre tanto em nós como acima de nós. Enquanto São Mateus introduz o Pai Nosso como uma pequena catequese sobre a oração em geral, encontramo-lo em São Lucas num outro contexto, no caminho de Jesus para Jerusalém. São Lucas introduz a oração do Senhor com a seguinte observação: sucedeu que, estando ele algures orar, disse-lhe, quando acabou, um dos seus discípulos: Senhor, ensina-nos a rezar. Lucas 11:1. O contexto é, portanto, o encontro com a oração de Jesus, que desperta nos discípulos o desejo de aprender com ele a rezar. É muito característico para São Lucas ter atribuído à oração de Jesus um lugar muito especial no seu evangelho. A ação de Jesus em geral surge da sua oração, é suportada por ela. Assim, acontecimentos essenciais do seu caminho, nos quais progressivamente se desvela o seu mistério, aparecem como acontecimentos que brotam da oração. A confissão de Pedro a respeito de Jesus como Santo de Deus relaciona seu encontro com o Jesus orante. Lucas 9:19. A transfiguração de Jesus é um acontecimento que surge da oração. Lucas 9:28. Por isso, é significativo que São Lucas coloque o Pai Nosso em relação com a própria oração de Jesus. Ele nos torna assim participantes na sua própria oração. Ele nos introduz no diálogo interior do amor trinitário, puxa, por assim dizer, para cima as nossas necessidades humanas até o coração de Deus. Mas isso significa também que as palavras do Pai Nosso são instruções para a oração interior, representam orientações fundamentais do nosso ser, querem formar-nos segundo a imagem do Filho. O significado do Pai Nosso vai mais além de uma comunicação de palavras de oração. Ele quer formar o nosso ser, exercitar-nos no modo de pensar sobre Jesus. Filipenses 2:5. Para a explicação do Pai Nosso, isto significa duas coisas. Em primeiro lugar, é muito importante, tão precisamente quanto possível, escutar a palavra de Jesus, tal como a Escritura transmite. Devemos acima de tudo tentar conhecer realmente os pensamentos de Jesus, que ele nos quis transmitir nestas palavras. Mas devemos também ter presente que o Pai Nosso surge da sua oração, do diálogo do Filho com o Pai. Isso quer dizer que ele alcança uma grande profundidade que vai para além das palavras. Ele abrange toda a extensão do ser humano de todos os tempos, e portanto, não pode esgotar-se numa pura explicação histórica, por mais importante que ela seja. Os grandes orantes de todos os tempos puderam mergulhar, através da sua íntima unidade com o Senhor, na profundidade que está para além da palavra e puderam assim revelar a riqueza escondida da oração. E cada um de nós pode encontrar-se nesta oração elevado e acolhido com a sua relação absolutamente pessoal com Deus. Ele deve sempre com a sua meus, com o seu entendimento, abrir-se à palavra que vem do Filho até nós e deixar-se por ela conduzir. Deste modo, abrir-se-á também o seu próprio coração e permitirá a cada um saber como o Senhor quer rezar com ele. O Pai Nosso nos é transmitido em São Lucas numa forma mais curta, em São Mateus, na forma em que a Igreja o recebeu e reza. A discussão sobre qual texto é mais original não é supérflua, mas também não é decisiva. Quer numa quer na outra versão, rezamos com Jesus e estamos agradecidos que na forma dos 7 pedidos de São Mateus está claramente desenvolvido o que em São Lucas em parte aparece apenas aludido. Consideremos agora, de um modo muito breve, antes de entrarmos na explicação de cada pedido, a estrutura do Pai Nosso, tal como São Mateus nos transmitiu. Ela consiste imediatamente numa locução e em 7 pedidos. 3 destes pedidos são formulados na segunda pessoa, 4 na primeira pessoa do plural. Nos 3 primeiros pedidos trata-se dos assuntos de Deus neste mundo. Nos 4 pedidos seguintes trata-se das nossas esperanças, necessidades e indigências. Poderia comparar-se a relação de ambos os pedidos do Pai Nosso com a relação das 2 tábuas do Decálogo, as quais são radicalmente desenvolvimentos das 2 partes do mandamento principal, o amor de Deus e do próximo, instruções sobre o caminho do amor. Assim,
Trata-se no Pai Nosso, em primeiro lugar, do caminho do amor, que é ao mesmo tempo um caminho da conversão. Para que o homem possa rezar corretamente, deve estar na verdade. E a verdade é Deus em primeiro lugar, o reino de Deus. Mateus 6:33. Primeiro temos de sair de nós mesmos e abrir-nos para Deus. Nada pode estar correto se não estivermos na direção exata com Deus. O Pai Nosso começa por isso com Deus e conduz-nos, a partir dele, ao caminho do ser humano. Primeiro descemos até a última ameaça do homem, a qual mal espreita. O quadro do dragão apocalíptico pode surgir em nós, que conduz a guerra contra os homens, que obedecem aos mandamentos de Deus e que se mantêm firmes no testemunho por Jesus. Apocalipse 12:17. Mas permanece o princípio sempre presente, Pai Nosso. Sabemos que Ele está conosco e que nos segura na sua mão, nos salva. Covenbeck conta no seu livro dos exercícios a história de um starets da Igreja Oriental que insistia que acentuasse o Pai Nosso sempre com a última palavra, de modo que fôssemos dignos de terminar a oração com as palavras do princípio, Pai Nosso. Deste modo, explicava, pode percorrer-se o caminho pascal, começa-se no deserto com a tentação, regressa-se ao Egito, caminha-se no Êxodo através das estações do perdão e do maná de Deus e chega-se pela vontade de Deus à terra da promessa, o reino de Deus, onde nos é comunicado o mistério do seu nome, nosso Pai. Página 65. Ambos os caminhos, o que sobe e o que desce, podem juntos nos recordar que o Pai Nosso é sempre uma oração de Jesus e que se descobre a partir da comunhão com Ele. Nós rezamos ao Pai que está no céu, que conhecemos pelo seu Filho, e assim, na oração, Jesus está sempre no horizonte, como veremos na explicação de cada um dos pedidos. Finalmente, porque o Pai Nosso é uma oração de Jesus, é uma oração trinitária, nós rezamos com Cristo ao Pai pelo Espírito Santo. Continua.